É isso aí, torcida do Fluminense. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo. Pessoal, trazendo para vocês apito final com o Neto, comentando aí sobre o Fluminense, sobre a derrota do Fluminense, que ocasionou a demissão de Mano Menezes. Se não é inscrito no canal, torcedor do Fluminense, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueça, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Flusão. Agora bora pro conteúdo. É o seguinte, a especialização do Mano ultimamente é você fazer péssimos desenvolvimento técnico nos clubes, renovar o contrato e ser mandado embora, porque é inadmissível que isso aconteceu no Corinthians, com o Duílio que não queria que ele ficasse, trouxe ele, quase caiu, fez uma multa de 11 milhões e 800 mil reais, o Augusto veio, mandou embora e teve que pagar. No Fluminense, todo mundo já dizia que ele tinha que ter sido mandado embora depois do Brasileiro. Os caras renovam o contrato dele, começa o Campeonato Brasileiro, perde o jogo pro Fortaleza, mandam ele embora e vai ter que pagar a multa. Quesada, Marília Ruiz e Godoy. Lamentavelmente o Mano tá sendo marcado por isso, né? Inclusive muita gente dizendo que ele é um caça-rescisão, né? Eu lamento, porque assim, o Mano teve um período do Mano aí, naquele período Grêmio e Corinthians, né? Ele foi um técnico... A minha mãe, quando foi minha piscina, você não precisa ver como é que ela era gostosa, velho. O tempo muda. Você precisa ver que a minha mãe é um tesão, velho. É verdade, Neto. Acontece. A pessoa passa, sabe? Eu também era, velho. Eu fico pelado em casa, eu olho hoje e falo, não é possível, gente. Acontece. Que vergonha. As coxas tudo murcha, no panturrilho não tem, e aí você vira de bunda. A bunda, perdi a bunda. Os caras falaram que eu era bundudo, a minha bunda foi pra panturrilha. Ou seja... Assim, então, mas acontece, velho. O Mano tá assim... A Mano cagou minha bunda, foi pra panturrilha. Minha bunda foi pra panturrilha. Ô, Neto, o Mano do Grêmio, o Mano da primeira passagem no Corinthians e o Mano da seleção num período, esse não existe mais. Godoy. E tem as indenizações... Isso é absurdo, velho. Que alguns especialistas nisso, né? Porque o Brasil conseguiu desenvolver a indústria da indenização. E tem também as indenizações no exterior, né? O camarada vai para o exterior, leva a comissão toda, faz um péssimo trabalho, já sabendo que não vão mandar embora e receber indenização, que pode deixar o cara O que me deixa muito com a pulga atrás da orelha, o cara renova e vai embora. Mas qual que é Aí a gente também tem pode saber, né? Pode até desconfiar que a indenização é compartilhada, né? Com o dirigente, porque o único que vai pagar é o clube. Exatamente. É o clube. Dirigente pode também... E o clube ainda não tem dono, né? Apesar do projeto SAF, ainda não tem dono o clube. Então o dinheiro Pode ter essa visão, né? O dirigente fala, pô, se eu mandar ele embora, ele vai receber tanto. Vem cá, camarada, eu posso participar da indenização aí, né? Vamos fazer assim, assim, assim. É apenas uma suposição. Exatamente, Marília Ruiz. Apesar do trabalho ser ruim, é verdade, mas essa passagem do Mano pelo Fluminense, que manteve o Fluminense na primeira divisão, né? Porque o Diniz tinha ganhado um total de um jogo, então ele faz um trabalho de recuperação e o Fluminense fica na primeira divisão. Mas ele teve nessa passagem no Fluminense muitos problemas com os atletas que eram muito apegados, inclusive, ao Diniz. Teve a saída do Marcelo, do jeito que foi. E ontem, no jogo contra o Fortaleza, teve de novo uma questão com o jogador. Ele tirou o Kevin Serra com 15 minutos de jogo, o atacante, resolveu fazer uma substituição. Pediu até desculpa para ele quando ele tira, mas aí os jogadores ficam incomodados. No intervalo, ele discutiu com o Thiago Silva no vestiário e outros jogadores falaram sobre... Caiu ali. E aí, quando o Thiago Silva, nesse momento, parece que ele é um pouco maior que o Mano na história do Fluminense. E aí, essa discussão, apesar da direção do Fluminense falar que o problema é que em 15 dias não viu evolução, de fato, ela não viu evolução no Campeonato Carioca, né? Apesar de ter chegado à final, poderia não ter visto a evolução ali. E aí, juntou uma coisa com a outra e ele foi demitido de madrugada. Paulo Angione ainda, cara. Deu, né? Já deu, né? Já deu, né? Paulo Angione com aquelas conversas, aqueles papos furados dentro do vestiário. Esses papos não dá mais, cara. Paulo Angione, vocês acreditam em Paulo Angione ainda? Para ser dirigente do Fluminense?
Paulo Angione ainda, vocês estão brincando comigo. Quem renovou o contrato dele? Paulo Angione, que é o CEO, que é o cara que faz. Mas aí ninguém dá pau no cara, né? Passa desapercebido. Aí traz outro, fica tudo abraçadinho. Aí quer contar a história é tudo contador de história. É tudo contador de história pequenininha que vocês acreditam. Gol do Corinthians! Puta, é gol do Corinthians, rapaz! Gol do Corinthians! E quando nós da imprensa colocamos ele como um dos caras mais importantes, ele também não quer nem saber. Então eu também não tô nem aí pra ele. A verdade é ele perdeu a mão pra mim, Quesada. E um detalhe, Mundial, hein? Se o Palmeiras não passa desse jeito, não passa da primeira fase. Porto... Se Deus quiser. Porto ao Ali não ganha do Al Ahly do Egito. E o Inter Miami do Messi. Não ganha do Messi. Não passa nenhum dos três. Não passa nenhum dos três. Qual brasileiro vai passar? Aí é uma outra Flamengo. história. Eu acredito no Flamengo. Só o Flamengo. Viu o jogo contra o Inter? Sim. O nosso futebol está muito Tá aquém, baixo. mas muito aquém. Você tem razão. Está muito aquém. Você tem razão. Nós A não nossa podemos... vantagem é que eles vão chegar lá, a maioria dos times, em fim de temporada, né? Mas E dando uma importância para esse Mundial... que Diferente dos outros. Nossa, parece que é o fim da vida se não ganhar o Mundial. Principalmente no caso do Palmeiras, que tem essa questão com o Mundial. Não tem jeito. Não tem questão, eles não têm mundial. Não, essa obsessão. Ah, tá, obsessão. Não E quem tem. fica muito na obsessão não ganha A nada. diferença é muito grande. A diferença individual, coletiva, estrutura tática, filosofia de jogo, comportamento competitivo não é muito diferente, mesmo estando, como nessa observação que você fez, e muito bem feita, em fim de temporada. Se eles quiserem, se o lado de lá quiser jogar, o lado de cá não tem chance nenhuma. Ó, Fluminense, Palmeiras e Botafogo saem na primeira fase. O Flamengo passa. Marília, antes do Flamengo, isso dele chorar já é normal há muito tempo, porque ele reclama de tudo, né? Para corroborar o que você falou, Neto, porque assim, durante muito tempo, e é verdade, ele é muito inteligente, ele usou a coletiva de imprensa para passar recados, para catequizar os seus jogadores, né, de que aqui ele tinha sob controle a narrativa, ele puxava para si as críticas e afastava eventualmente alguma coisa do time e conseguia, obviamente, com todos os títulos que ele ganhou, seduzir a torcida. Na semana passada, ou na quinta-feira, o Corinthians foi campeão paulista, tendo 5 jogadores na data FIFA jogando. Ele teve 1 dos 6 jogando. O Corinthians, na semana da primeira final, havia jogado na quarta com o Barcelona de Guayaquil, o Palmeiras estava parado. Ele não tocou no assunto jogadores cansados. Hoje, na coletiva, ele falou umas 15 vezes que o Botafogo se preparou 10 dias, 15 dias para esse jogo e o Palmeiras teve 3 dias por causa da final. Ele é Joãozinho sem braço. Então, assim, quando a narrativa tem uma indignação seletiva, quando o time dele está cansado, é porque o time dele estava cansado. O adversário nunca está cansado quando ganha do time dele. Então, acho que até a própria torcida teve até um manifesto hoje da Mancha antes do jogo, criticando o Abel, fazendo duras... É isso aí, torcida do Flusão, pessoal. Neto tá certíssimo, cara. O Mano Menezes está milionário. Ele já tinha muito dinheiro, né? Por conta dos trabalhos. Agora virou um negócio, né? Entrar num clube e aí receber o dinheiro da multa rescisória. Mano Menezes já não vinha fazendo um bom trabalho há muito tempo, né? Fez ali o simples feijão com arroz. Livrou o Fluminense do rebaixamento. Para mim, o diretor ali do Fluminense estava com medo de mandar o Mano na temporada passada embora, com medo de perder o trabalho, de desestabilizar a equipe, e aí, né, foi até o final brigando para não cair com o Mano Menezes. Agora, na primeira rodada, para mim mandou muito tarde, era para ter começado a temporada e ter mandado embora o Mano Menezes, esperou demais. Para mim, a diretoria do Fluminense toma muitas decisões incorretas com o clube. O Fluminense tem uma excelente equipe, tem uma equipe qualificada, vai jogar Sul-Americana, vai jogar Copa do Brasil, Brasileirão, então precisa de um técnico que esteja apto, né? Cara, Mano Menezes, para mim, já foi o tempo. Mano Menezes, Joel Santana, Luxemburgo, esses caras aí das antigas, já foi o tempo. Se esse pessoal não se especializar, eles vão ser engolidos como está sendo. Tem o nome de Luiz Castro, que pode se tornar aí um novo técnico do Fluminense. Para mim é um excelente treinador, fez uma excelente campanha com
o Botafogo. É isso aí, torcida do Fluminense. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.